Morar em Portugal em 2023. Como me planejar? Hoje eu vou lhe dar 3 dicas para o seu planejamento imigratório para Portugal ser bem sucedido. Então vem aqui comigo. Eu sou Sheila Bela Salgado, advogada, moro em Portugal e aqui exerço a advocacia na área do direito imigratório. Então eu posso lhe ajudar com uma assessoria especializada para que o seu planejamento de morar em Portugal seja de forma segura. Vamos a essas dicas? Primeira, você deve sim se preocupar com a aplicação de um visto de residência para morar em Portugal, seja sozinho ou com toda a sua família. Existem vários tipos de vistos que podem ser aplicados no seu caso específico. Por isso é muito importante analisar a sua situação individualizada. E quando esse visto deve ser solicitado? Para isso, você deve, sem dúvida alguma, ter em mente uma data que você pretende se mudar para Portugal. Bem, a partir desse momento, nós já podemos começar o seu planejamento imigratório. Por quê? Não adianta nada solicitar um visto de residência um ano antes da sua data prevista para a viagem. Por quê? A tramitação desse visto demora em torno de 60 dias a 90 dias para ser deferido, concluído junto ao consulado. E depois que esse visto ele é concluído, aprovado, você tem até 120 dias para entrar em Portugal. Muita atenção a essas datas. Então, quando deve ocorrer esse pedido de visto? Com qual antecedência? O que eu oriento? Você começar a se organizar de forma documental pelo menos 6 meses antes da sua data prevista para a viagem. Porque são muitos documentos que você tem que organizar, buscar essa documentação e fazer uma análise documental para instruir o seu pedido de visto. Uma vez que todos esses documentos foram organizados, você já pode dar entrada no visto. E com quanto tempo de antecedência? Pelo menos de 3 a 4 meses de antecedência. Por quê? Muitas vezes esses vistos saem com 60 dias corridos, outras vezes 60 dias úteis ou até mais, 90 dias ou até tivemos casos de 100 dias. Por outro lado, muitas vezes eles são deferidos com 28 dias. Vai depender do tipo de visto e se você vem com a sua família ou não, porque nesse ponto também temos que pedir o reagrupamento familiar para eles. Bem, uma vez que você resolveu morar em Portugal, já tem uma data prevista, realizar uma consulta de planejamento imigratório para verificar qual o melhor visto a ser aplicado no seu caso. Analisar essas questões de datas e organização documental para instruir o seu pedido. Por isso é muito importante você contar com a ajuda de um profissional, um advogado, uma advogada que possa lhe assessorar nesse sentido. Vamos à segunda dica? Bem, se você pretende morar em Portugal, terá que vir, logicamente, de forma legalizada. E se você tiver direito à nacionalidade portuguesa, melhor ainda. Então, nesse planejamento imigratório, você tem que verificar se você é um descendente de um cidadão português, que possa solicitar a sua nacionalidade portuguesa por ser filho ou neto desse cidadão. Isso é muito importante. Bem, mas vamos com calma. Se você é, por exemplo, um neto de cidadão português, esse processo de nacionalidade portuguesa, em regra, demora de 2 anos a 2 anos e meio para ser concluído e, ao final, ser emitido o seu registro de nascimento em Portugal. Mas, enquanto isso, eu não quero aguardar 2 anos para morar em Portugal. Eu posso dar entrada nesse pedido de nacionalidade portuguesa ainda no meu país de origem, como, por exemplo, no Brasil, e adiantar esse pedido. E, simultaneamente, eu solicito um visto de residência para morar em Portugal. E aí está a grande jogada. Você pode dar entrada nessa nacionalidade portuguesa para ganhar esse tempo enquanto você ainda está no Brasil
e simultaneamente deu a entrada no seu visto, quando ele for deferido, concluído, você pode vir para Portugal para residir de forma legalizada. Enquanto isso, você estará aqui, o seu processo de nacionalidade vai estar tramitando. E muitas vezes já se passaram um ano, porque você adiantou o seu pedido ainda no Brasil. Bem, nesses casos temos que ter muita atenção. O que muitas pessoas me perguntam, vários clientes que eu realizo planejamento imigratório. Eu verifico se não existe essa descendência portuguesa, porque muitas pessoas têm direito a essa nacionalidade e não requerem. A questão é que o processo pode ser muito caro, burocrático, mas se você tiver um profissional para lhe auxiliar nessa organização documental, busca pelas certidões do português, tudo se torna mais fácil, menos moroso e menos oneroso. Bem, agora uma atenção que você tem que ter é, quando você solicita o seu processo de nacionalidade portuguesa e ele está em andamento, você ainda não pode morar em Portugal de forma legalizada, porque ainda não saiu a sua certidão de nascimento portuguesa. E aí, eu quero morar em Portugal, como eu faço? Bem, você já deu entrada no seu processo de nacionalidade portuguesa, vai entrar simultaneamente com o pedido de visto, e aí sim você pode adentrar em território nacional de forma legal. Enquanto isso, você vai aguardar o seu processo de nacionalidade portuguesa. Bem, nós sabemos que hoje em dia não é adequado nem recomendado você morar em Portugal como turista. Muita atenção a isso. E várias pessoas já levantaram essa hipótese de várias reportagens em Portugal, que você já deve ter acompanhado, de brasileiros que pediram ajuda para voltar para o seu país de origem, para o Brasil. Porque vem para cá de forma ilegal, como turista, não conseguem emprego de forma legal, ou seja, com contrato de trabalho, são explorados, não conseguem nem mesmo abrir uma conta no banco. Hoje em dia, os bancos em Portugal pedem a sua residência para que você tenha uma conta aberta e também você fica impedido muitas vezes até mesmo de realizar um contrato de arrendamento, porque os senhorios pedem o seu título de residência. Então, tenha muita atenção a essa situação. Coloque muito bem na balança se você deseja vir de forma legalizada ou não, porque isso vai lhe atrapalhar no seu planejamento imigratório. Bem, e terceira e última dica é você verificar a sua situação financeira e a questão do arrendamento em Portugal. Está cada vez mais difícil você encontrar um imóvel para residir em Portugal. Isso porque a procura é maior do que a oferta e está ocorrendo, infelizmente, uma crise imobiliária muito grande em Portugal. Você tem que se planejar para isso. E como eu vou me planejar? Financeiramente. Você precisa entrar nesses sites que têm ofertas de imóveis em Portugal, como o Idealista, o Imo Virtual, o Custo Justo, e comparar os preços de arrendamento. Nessa situação, o que eu oriento? Você pelo menos juntar de 6 a 8 meses o valor desse arrendamento. Por quê? Como você não terá um fiador em Portugal, certamente o senhorio vai lhe pedir um depósito calção, ou seja, alguns meses de aluguel adiantado. E logicamente, se você vier para cá com 1.000 euros, 2.000 euros, talvez isso não seja suficiente. Você precisa contar com isso. Infelizmente, não está muito fácil conseguir um imóvel em Portugal. Não quer dizer que isso seja impossível. Muitas vezes você pode contar com um relocation ainda no Brasil. Pensa nisso. E se precisar de ajuda, estamos aqui para lhe assessorar nesse planejamento para Portugal para que ele seja bem-sucedido.